Gênesis capítulo 49, verso 22, eu quero falar um pouco da relação de Jacó com José. Então, Gênesis capítulo 42, parecem ser as últimas palavras de um homem aos seus filhos, mas mais do que simples palavras, são declarações proféticas sobre o futuro da nação de Israel. Até então eram 12 filhos, mas que se tornariam 12 tribos, e que das 12 tribos se transformariam. Deus escolheu um homem, para que desse homem ele formasse uma nação, e dessa nação viesse um Salvador, para que morresse pelo mundo, perdoasse os nossos pecados, e nos daria de novo acesso ao Santo dos Santos. Você pode dizer amém? Amém. Então eu quero compartilhar com vocês nessa noite um pouco daquilo que está ardendo no meu coração, sobre essa conversa, sobre esse momento onde Jacó, ele, de uma maneira assim, muito simples, ele de uma forma poética e usando uma linguagem muito simples, ele usa uma linguagem agrícola, ele olha para o seu filho e assim a gente percebe na sua escrita, né, porque alguém escreveu aquilo que ele falou, um pai assim feliz e um pai muito orgulhoso. Não que ele não tinha orgulho dos demais filhos, mas José, ao longo da sua vida, ele teve uma vida muito difícil. E de repente, você olha em Gênesis capítulos 49, 22, vamos ler? Diz assim, são declarações de Jacó. E ele vai falando de filho a filho, até que ele chega no 11º filho, que é José, e depois ele chega no 12º, que é Benjamim. Eu tenho uma outra mensagem sobre Benjamim, né? Quando ele fala que Benjamim é como um lobo, ele vê 7 características na vida de Benjamim, não de uma maneira negativa, mas o lobo normalmente no nosso imaginário é visto como sempre o diabo, aquela coisa toda, mas Jacó, ele é um homem que, embora a sua visão estivesse bem prejudicada, ele é um homem que nos mostra que nós devemos andar não pelo que vemos, mas devemos andar pelo que cremos. Olha para o lado e diga assim, que você possa aprender a andar mais pela fé. Você possa aprender, não é que você já não ande, mas a cada dia a nossa fé é provada. Tem uma canção da comunidade da Zona Sul, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de te conhecer um pouco mais. Então eu não estou dizendo que você não tenha fé, eu só estou dizendo que Deus muitas vezes nos prova para que nós possamos a cada dia mais ter uma fé robusta e uma fé ativa. Então, Jacó, a Bíblia fala assim, os seus olhos estavam, né, pelo teu estado, pela sua idade, eles estavam meio que quase, ele estava quase cego. Mas é interessante que apesar de ele não conseguir ver muito bem com a sua visão natural, ele era um homem que tinha uma visão espiritual tremenda, uma visão espiritual aberta. E eu estou conversando com algumas pessoas aqui, eu louvo a Deus, porque aqui é uma igreja onde realmente nós vemos uma igreja profética, nós vemos uma igreja adoradora, nós vemos uma igreja missionária, nós vemos uma igreja que mais do que se reunir no lugar, o pastor Carlito Paz diz o seguinte, que igreja não é um lugar para frequentar, mas uma família para pertencer. Então aperte a mão da pessoa que está do seu lado e reitere esse compromisso, essa cultura. Nós somos uma família, nós somos uma família, nós somos uma família. E aqui nós estamos comemorando 15 anos, que Deus trouxe um casal de São Paulo para reunir pessoas que de uma outra forma não se conheceriam e outros que talvez não conheceriam Jesus em outro lugar a não ser nesse, porque a cultura que predomina, a máxima dessa igreja é uma igreja que existe para aquele que não é cristão. Sim ou não? É uma igreja que acolhe, que ampara, que discipula, mas a nossa visão não é o que está dentro, mas é a visão daqueles que ainda estão para chegar. Louvado seja o nome do Senhor. E esse pai, né, muito orgulhoso, feliz, daquilo que não é que falaram, mas daquilo que ele estava vendo. Porque quando você vê as profecias de Jacó sobre os seus filhos, de alguns deles, ele vê assim, vai acontecer. Repita comigo, vai acontecer. Mais forte, vai. Vamos ver se para você. Vai acontecer. Vai acontecer. Desse lado aqui. Vai acontecer. Então tá.
Então, algumas profecias de Jacó sobre alguns filhos, falam assim, ó, Deus vai fazer, Deus irá operar, Deus vai cumprir. Mas quando ele fala para alguns outros filhos, e José está dentro desses poucos filhos, fala assim, meu filho, deixa eu te falar uma coisa, você é ramo frutífero junto à fonte, e que os seus ramos ultrapassam ou se estendem sobre o muro. Isso é o que está escrito em Gênesis 49, 22. José não será, não se transformará. Ele diz assim, para alguns dos meus filhos, Deus manda eu dizer para eles que ele vai fazer. Mas na vida de José, Deus está me mostrando, eu estou fazendo, está acontecendo agora. E Deus manda dizer e liberar sobre a igreja do Nazareno de Roraima, não que Deus vai fazer, Deus já está fazendo. E se você crê nisso, aplauda o nome do Senhor, glorifica o nome do Senhor. Não é o que vai, não é o que Deus irá, é o que Deus já está fazendo. Você que está na galeria, você que está aqui na nave, aplauda, glorifica o nome do Senhor, porque Deus está fazendo grandes coisas. Foi o que foi ministrado hoje no culto pela manhã pelo pastor Jean, Salmo 126. Deus só fez grandes coisas no meio do povo, porque no meio da dificuldade o povo, mesmo chorando e gemendo, ele saiu e semeou. Muitas vezes nós queremos colher aquilo que não semeamos. E por misericórdia e graça, Deus até nos dá. Mas muitas vezes, para que nós possamos sorrir e se alegrar e dizer grandes coisas o Senhor tem feito, muitas vezes tem que ter joelho no chão, tem que ter lágrimas no altar, tem que ter vida com Deus. Nos momentos difíceis, fala assim, Senhor, eu vou me agarrar a Ti, porque o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Você vê um pai conversando ou liberando sobre o filho, fala assim, eu estou vendo, porque com 17 anos, para todo mundo, José era só um sonhador. Aos 17 anos, os irmãos brincavam. Lá vem o sonhador. O pai e a mãe talvez guardassem no coração, não queriam desanimar, mas o que José falava, ou o que Deus mostrou para José com seus 17 anos, parecia impossível se cumprir. Ele não sabia exatamente o que era, ele só sabia que Deus tinha mostrado para ele que faria coisas grandes na vida dele. E isso já foi suficiente. Ele falou assim, eu vou me apegar a Deus. O que faz a diferença na vida de José é que teve um dia na vida dele que ele entendeu que ele tinha que se apegar a Deus. Para suportar os 4 seis da vida dele, que ele iria passar e não sabia. A cisterna, a casa de Potifar, o cárcere. E a cisterna, a casa de Potifar, o cárcere, para que ele pudesse chegar no quarto, na corte. Para que ele pudesse ser o segundo do Egito, ele teve que passar por 3 outros 6. E o que sustentou? Então você vê um jovem com 17, que para muitos era só um sonhador. No capítulo 49, você vê um pai olhando para o filho, falando assim, meu filho, eu estou vendo o que Deus fez na sua vida. E tudo isso não é fruto da sua resiliência, não é fruto da sua competência, embora José, ele carregasse dentro dele todas essas virtudes, todas essas qualidades, ele era uma pessoa resiliente. Apesar dos seus 17 anos, diante da oposição, diante da perseguição dos seus irmãos, ele reiteradamente ele declarava e dizia, acreditava, Deus me deu um sonho. Mas a questão não é Deus te dar. A questão é você se apegar a Deus até o momento que aquilo que Ele falou que iria acontecer, vir a acontecer. E você vai conhecendo um pouco, e dentro dessa linguagem tão simples, poética, agrícola, Jacó ele fala sobre 3 verdades profundas sobre a vida, sobre aquilo que ele estava vendo na vida de José. Primeiro, fala sobre a quem ele era. Identidade. Se puder passar aqui, por favor. Primeira coisa, identidade. Quem José, como José era visto pelo pai. O pai olha para ele e fala assim, José, muitas pessoas podem te ver de muitas maneiras. Faraó pode te ver como aquele que salvou o Egito de uma fome que duraria 7 anos.
As multidões de muitas nações podem chegar aqui e ver, tanto que o nome dele egípcio era Zafenate Paneia, ou fornecedor de pão. Então, para muita gente, quando olhava para José, viu o seguinte: esse cara é o cara que Deus levantou para ser o provedor. Repita comigo: Deus levantou para ser o provedor. Mas, ao olhar do pai, quando ele olha para José, ele fala assim: José, sabe o que eu te vejo? Não te vejo mais um garoto. Por muitos anos nós fomos afastados, por muitos anos eu chorei, pensando que você estava morto. Mas glórias a Deus, como o pai do filho pródigo, o filho que estava morto, um dia reviveu. Só que o filho pródigo fez escolhas erradas e José fez as escolhas certas. Em tempos difíceis, em momentos de pressão, ele tomou uma decisão: eu vou servir a Deus, eu vou ser fiel a Deus, a minha vida eu entrego nas mãos de Deus. E se você está aqui hoje, nesta noite, e ainda não fez isso, aproveite a oportunidade. Hoje é uma noite especial, hoje é uma noite de festa, hoje a igreja do Nazareno está comemorando 15 anos. Se você me perguntar: pastor, você se batizou quando? Eu me batizei 1 mês e meio depois de ter me convertido. Eu me converti no dia 27 de julho de 1994, dentro de um acampamento de inverno. Eu entrei para a faculdade no dia 1º de agosto, 5 dias depois da minha conversão. Jesus olhou e falou assim: se já está difícil pregar ele antes da faculdade, se ele entrar para a faculdade vai ficar um pouquinho mais difícil. Eu sei que para Deus não existe impossível, mas eu creio que você está entendendo o que eu estou falando. Então Deus falou assim: não, vou pegar logo ele aqui agora, na curva, porque se ele botar uma curva maior, eu posso até pegar, mas vai demorar mais um pouquinho, vai ser um pouquinho mais difícil. Com 5 dias de convertido dentro para a faculdade. Irmãos, fiquei 5 anos estudando, fiquei 5 anos em clínica, fiquei 5 anos obturando, fiquei 5 anos extraindo dente. Mas eu olhava para aquilo tudo e falava assim: Deus, eu não me vejo sentado numa cadeira de dentista, dentro de um consultório, porque o meu coração arde, porque eu sei de onde o Senhor me tirou, eu sei a obra que o Senhor realizou. Eu sei que dentro de um acampamento, eu não lembro como foi a pregação, eu não lembro como foi o culto, eu só lembro quando o louvor, Samuel, né? Aqui, ó, Lucas. Eu só lembro do louvor: venham todos que querem vida, tem sede de alegria e quer andar na luz, os que procuram a paz e tem sede de justiça. Conhece, pastor Jean? É antigo, isso aí é só raiz, cara. Nutella não conhece não, só acima do 40. Irmãos, quando eu fui ver o cara macho, forte, valente, eu sou ex-dependente químico durante 10 anos. Essa foi a minha vida, dos meus 14 até os meus 24. E detalhe, eu colei com uma galera, mas sempre soube dividir até onde eu podia ir. Só que eu colei com um, e colei como um irmão mesmo. Só que eu demorei a descobrir uma coisa que eu não sabia. Eu estava entrando, desculpa, eu vou falar isso, mas não é de maneira sinônima, mas é antagônica, é antônima. Eu colei com um cara que era desviado. Eu nem sabia disso, ele só era meu amigo, de sair, de noitada. E de repente eu comecei a frequentar a casa dele. E tinha uns irmãos lá do coque, tinha umas irmãs do coque, tinha uns varão dos mistérios, dos mantos. E eu começava a entrar, via aquele grupo de oração, já não era nem GC, não tinha esse negócio de GC e tal, mas era corrente de oração. Hoje tem grupo de crescimento, grupos pequenos, glória a Deus, porque Deus trabalha nessas casas, Deus trabalha no meio desses grupos. Quando a gente senta naquela cadeira, irmãos, coisas grandes acontecem. Olha para o lado e fala assim: você já experimentou milagres sentando na cadeira? Olha para o lado e pergunta: você já experimentou milagres? Você já viu a mão de Deus quando você senta na cadeira? Se você nunca sentou, depois procura toda a equipe e fala assim: o pastor falou de uma cadeira aí, que cadeira é essa? Só procurar a equipe da igreja que você vai descobrir. E quando você experimentar sentar na cadeira, você pode aplaudir o nome do Senhor. Se você ainda não experimentou, se você não conhece, Deus está falando assim: desperta, desperta. E eu comecei a andar com esse rapaz e comecei para a casa dele. E depois eu descobri e falei assim: Alessandro, fala uma coisa, eu sou desviado da igreja. Eu assim, não sei muito o que é isso aí não, tu já foi crente já, beleza. Irmãos, foi através dessa amizade, através da mãe desse irmão, desse jovem, que foram 5,
para um acampamento, os 5 se converteram, os 5 largaram as drogas e os 5 são pastores hoje. Se você puder aplaudir ao nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele o louvor. Quando Jacó olha para José, a primeira coisa que ele fala assim: tu és ramo frutífero. Eu quero pedir licença ao meu pastor e à minha pastora. E lá na igreja que eu sou pastor, às vezes a gente faz isso. E tem algumas pessoas que às vezes ficam com um pouco de reservas, e eu respeito isso. Mas eu carreguei muitos anos um sentimento de orfandade muito grande. E Jesus me curou dentro da igreja. Porque quando eu cheguei na igreja, eu não vi imperfeições. Eu só vi uma graça, uma presença poderosa que liberta, que quebra grilhões, que liberta cativo, que cura feridas. O meu pai, eu conheci meu pai, eu tinha 5 anos. E o meu pai largou a minha mãe, eu tinha 10 anos. Então a minha convivência com meu pai foi de 5 anos. E 5 anos eu vi o meu pai batendo na minha mãe muitas vezes. Eu vi o meu pai quebrando televisão com machado. Porque eu morava dentro de um sítio, então essa questão de boi, vaca, porco, leite, tudo isso era uma realidade minha do meu dia a dia. Quando eu cheguei na igreja, eu recebi um abraço. E talvez muitas pessoas chegam na Nazaré de Nilópolis, são quase 7.000 membros, querendo se esconder. Mas eu sou pentecostal, eu sou do fogo, eu sou do corinho, eu sou do manto. E mesmo que a pessoa de repente não aceite, mas eu sei que dentro do processo de libertação, de cura e de edificação na igreja, receber amor dentro da igreja para mim foi fundamental. Não que a minha mãe não me amasse, mas o amor de mãe às vezes não é tudo. Às vezes o amor de um pai é fundamental, mas não é tudo. Às vezes o abraço de um irmão é tão gostoso, mas não é tudo. Mas quando o Deus Todo-Poderoso, através do Espírito Santo, Ele nos abraça através de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ah, irmãos, sabe por que eu falo isso? Porque a história de José e Jacó nesse reencontro passa pelo capítulo 48, quando Jacó descobre que o seu filho, não o predileto, mas um filho querido, ele teve 2 filhos no Egito. E o avô, mesmo com uma visão prejudicada, ele tem uma visão dos céus e fala assim: os meus netos não são do Egito, os meus netos são do Senhor, eles são de Deus. José, traz os teus 2 filhos aqui. Você é de blusa vermelha, posso te chamar aqui? Por favor. Daqui a pouco todo mundo vai fazer. Pode ficar tranquilo que você não vai ficar assim meio exposto não, tá? Eu estava ali sentado ali e os meus olhos, pum, te pegou. Meus olhos te pegaram. Chega aqui. Eu vou pedir à igreja para ficar de pé. Quando José trouxe Manassés e Efraim, fala assim: pai, você está perguntando dos teus netos? Estão aqui. Esses foram que nasceram no Egito? Sim. Eles podem ter nascido no Egito, mas eles não fazem parte do Egito. Eles fazem parte da aliança do Senhor. E sabe o que Jacó fez? A primeira coisa, abraçou. Dá um abraço aqui. Só me solta um pouquinho aqui. Rapaz, ele me deu um abraço forte aqui, mano. Vem cá. Jacó pegou os netos, abraçou, beijou e depois colocou as mãos e abençoou. A gente vai pular o beijo, mas eu quero pedir que você possa abraçar essa pessoa que está do seu lado. Abraça essa pessoa que está do seu lado, porque isso é acolhimento, isso é igreja, isso é a cultura da igreja do Nazaré de Roraima. É a cultura.
Nós não somos uma empresa, nós não somos um CNPJ, nós não somos um edifício, nós somos um corpo vivo, um organismo vivo, dinâmico. Abraça, né? E coloque a mão aí, se você tiver essa liberdade. E se a pessoa coloca a mão sobre a cabeça dela e fala assim: eu abençoo você, eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família, eu abençoo. Agora vem cá, posso não? Vem cá, agora pode dar um abraço aqui, legal. Deus seja contigo, Deus abençoe tua casa, tua família, Deus abençoe teus sonhos, tá? Você já orou? Você pode aplaudir ao Senhor? Fica de pé ainda mais um pouquinho. Aí José, né, eu tenho 10 minutos. José teve a ideia, sabendo que o pai dele estava vendo mal, né, com uma visão ruim. Ele colocou o filho mais velho, primogênito, para receber a bênção da primogenitura. E colocou o filho mais novo, Efraim, para receber a bênção, mas não era a bênção da primogenitura, porque era 50%, era só para o filho da primogenitura, e o restante dos 50% era para os demais filhos. Aí, quando Jacó coloca a mão, né, José direciona a mão e fala assim: Deus, é assim que eu quero. Jacó vai e faz assim, ó. Ele troca a mão. Aí José falou assim: pai, está errado. Né? Não quero te ofender não, eu te respeito muito, mas você não está vendo muito bem. Você colocou a mão sobre a cabeça errada. Deixa eu corrigir. Ele falou assim: eu sei o que eu estou fazendo, porque eu não estou fazendo mediante ao homem, ou conceitos humanos, ou doutrinas, ou tradições humanas. Teoricamente, seria Manassés o primogênito que receberia o direito de primogenitura. Mas os céus trabalham diferente, os céus enxergam diferente, e Deus trabalha de maneira diferente. Então eu quero que você coloque a mão no ombro da pessoa que está falando assim: deixa Deus trabalhar, porque Ele sabe como fazer. Talvez não seja como você esperava, mas Deus está trabalhando, e o propósito de Deus, a vontade de Deus prevalecerá, e você verá, porque os pensamentos dele são mais altos, os caminhos deles são mais altos, e ele diz: bem sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim a qual desejais. Você pode aplaudir ao nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Podem sentar aplaudindo ao nome do Senhor. Podem sentar aplaudindo e glorificando ao nome do Senhor. Os teus filhos não são do Egito. A tua família não é do Egito, a tua família é do Senhor. Identidade. Que venha a primeira palavra que sai dos teus lábios, você vai olhar para o lado e você vai dizer para essa pessoa que está ao seu lado algo que você vê que ela é em Deus. O povo aqui é bom de Bíblia. Amada, valorizada. Pode olhar, olha para um lado, olha para o outro. Uma palavra só. Jacó falou assim: tu és ramo frutífero. Pastor Jean, isso é bênção do Senhor. Tu és ramo frutífero, tu és profeta para as nações. Pastora Kelly, tu és uma mulher profeta, uma mulher que Deus levantou para curar e abençoar, e aquilo que sai da sua boca sai como flecha e entra nos corações como algo que vem como fogo, queimando as cordas, os grilhões, quebrando cadeias e libertando aquilo que talvez o homem não consiga. Através das suas palavras o Senhor opera. Amém? Você pode dizer amém? Identidade, quem eu sou. José, Deus fala assim, Jacó fala assim: rapaz, tu é ramo. Mas tudo que ele é e tudo que ele alcança não foi por causa da competência nem da resiliência. Aí entra o segundo ponto, porque ele tem um posicionamento. Eu não posso te dizer com exatidão quando foi, eu só sei que pelos resultados a gente vê que ele tomou uma posição um dia na vida dele. Pode ter sido antes dos 17 anos. Pode ter sido com 10, com 11, com 12. Eu só sei que em algum momento da vida de José, José entendeu que o que ele precisava, mesmo com tudo, ele precisava de Deus. E você que está aqui hoje, que ainda não tomou essa decisão, não espera não, não procrastina, não protela não, vem hoje. Ninguém vai olhar, apontar, pelo contrário, você não tem noção de como essa igreja aqui
é amável, acolhedora, e como tem uma equipe inteira aqui, que tem jejuado e tem orado por dias, pelo culto desta noite, por causa de você. Posicionamento, ele falou assim: eu decido, sem pressão, sem obrigação, mas eu entendo que eu preciso beber da fonte, eu preciso conhecer a fonte, e eu preciso permanecer junto à fonte. João capítulo 4. Jesus precisou mandar todos os discípulos para a cidade. Irmãos, eles foram na cidade, compraram comida, voltaram e não pregaram a palavra para ninguém. Às vezes a gente entra em ambientes públicos, mercados, bancos. Eu tenho um amigo, ele é empresário. Ele compra folhetos e ele anda com 10, 20, 30, 50 folhetos no bolso. Aonde ele vai, ele entrega um folheto. Aonde ele vai, seja no banco, seja no... Aonde ele fala assim: olha, que Jesus te ame. Um empresário que poderia estar dentro de um escritório, que poderia estar em qualquer lugar do país, do mundo, mas ele decidiu: antes de qualquer coisa, o meu coração é do Senhor. As minhas empresas terão a minha atenção, mas o meu foco não é o dinheiro, não é o aumento, não é a expansão daquilo que eu tenho, do meu patrimônio. A minha visão maior é investir para que o reino de Deus avance. Porque tem filhos e filhas que ainda não sabem o quanto são amadas por Deus. Mas quando nós entramos num ambiente como esse, o Espírito Santo abre os nossos olhos e nos revela: você é filho. Identidade, quem eu sou. A Bíblia diz que quando fomos criados e somos criados por Deus, nós somos somente criaturas. Mas no momento, João capítulo 1 fala assim: e ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Mas a todos quanto receberam deles o poder de serem chamados filhos. A única maneira de você realmente entender e receber e desfrutar daquilo que Deus tem é quando você passa da posição de criatura ou de criação e se torna filho. E só existe uma maneira de fazer isso: é através de Jesus Cristo, mediador entre Deus e os homens. Esse nome foi dado para que todo aquele que nele crê não venha perecer. Identidade, posicionamento e expansão ou promessas. Gente, a cisterna não conseguiu parar a José. A casa de Potifar, a difamação da mulher de Potifar, ele cai na cadeia com fama de estrupador. Desculpe aqui, mas trazendo para os dias de hoje, é porque a gente, não, ele tentou, pegou a capa, aquela coisa toda, mas como é que ele entra dentro da cadeia? Ele entra com uma fama de que ele tentou abusar sexualmente de uma mulher. Mas não tem nada, não tem arma forjada que se levante contra nós, que Deus não faça cair por terra no nome de Jesus. Ele entra dentro daquela prisão, daquele cárcere, mas a Bíblia diz que Deus entrou com ele. Porque no mundo antigo, no mundo bíblico, muralhas ou muros significavam proteção, mas também delimitação territorial. Ninguém passa de lá para cá, mas também ninguém passa daqui para lá. Então a vida tentou de muitas maneiras barrar, parar, impedir, mas o que Jacó reconhece é que quem chamou e quem deu sonho para José não foi homem algum, foi o próprio Senhor, o Deus da glória, o Todo-Poderoso. Que nesta noite eu convido, ao pastor Jean, e eu encerro esse meu momento, essa minha oportunidade, fazendo um apelo a todos e principalmente aqueles que aqui estão. Como um dia eu cheguei, eu não tive a oportunidade de aceitar a Jesus dentro de uma igreja. O Senhor optou por de repente me levar para dentro de um acampamento. E lá eu sei quem pregou, mas eu não lembro o que pregou. Mas o pós-pregação foi o que mexeu comigo. Então, talvez você não lembre muito daquilo que nós pregamos aqui. Mas eu tenho certeza do seguinte, que nos próximos minutos, o Espírito Santo, ele encherá esse lugar. Ele tomará esse lugar de tal maneira, ele vai tocar no teu coração de tal maneira, que eu creio
que por mais que você seja tímido e envergonhado, por mais que algo tente te prender na cadeira, eu creio que o anjo do Senhor vai se colocar do seu lado, vai te pegar na mão e falar assim: vai, porque hoje é a noite de salvação, hoje é a noite de cura, hoje é a noite onde o Senhor vai te preencher e você vai sair daqui leve, porque você não vai sair mais sozinho nem sozinha, você vai sair daqui com a presença do Espírito Santo. Você pode aplaudir ao nome do Senhor?